Semeando Luzes, Professor Barros. A crucificação de Jesus. Um relato do que era a crucificação nos tempos do Império de Roma mostra toda a agonia física e mental que Jesus Cristo passou. O que vemos nos evangelhos e nos filmes é apenas uma simples alusão do que realmente essa tortura era na realidade. Uma das mais terríveis formas de punição na Roma antiga, a crucificação combinava vergonha, tortura, agonia e morte. Era a mais humilhante das formas de execução. Despojado de suas vestes, o condenado era açoitado impiedosamente pelos carrascos com um azorrague. É uma espécie de chicote com cerca de 8 tiras de couro, cujas pontas eram reforçadas com objetos cortantes, como pregos e pedaços de ossos, para aumentar o sofrimento da vítima. Muitos não resistiam ao açoitamento e morriam antes da crucificação. Os que sobreviviam ao flagelo eram, muitas vezes, obrigados a carregar a sua cruz pelas ruas da cidade até o local da execução. Seminus, com a pele e a carne dilaceradas pelo castigo, eram expostos ao escárnio popular. Pessoas cuspiam, atiravam coisas e insultavam os condenados. O peso da cruz era insuportável para eles que já estavam fragilizados e exaustos pela longa sessão de tortura. Durante o percurso, as quedas eram frequentes e os condenados obrigados a retomar a caminhada com a cruz sobre os ombros. Hoje acredita-se que os condenados carregavam apenas a viga horizontal da cruz. A outra parte era fincada antes no local da execução. Finalmente, os braços do condenado eram atados à trave e o seu corpo içado. Normalmente, os punhos eram atados à viga por cordas, mas no caso de Jesus, especificamente, foram usados cravos de ferro, que perfuravam a carne, destruindo nervos e ossos, multiplicando ainda mais o seu sofrimento. O cirurgião francês Pierre Barbet, no Hospital Saint-Joseph de Paris, descreve a agonia da crucificação no livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o cirurgião. Com a carne e a pele dilaceradas pelas chibatadas com azorrague, Jesus recebeu na cabeça uma espécie de coroa ou capacete feita com galhos entrelaçados de uma planta com espinhos, que perfuram seu couro cabeludo, provocando fortes dores e sangramento abundantes. Em seguida, foi vestido com uma túnica. O tecido em contato com as feridas abertas gruda na carne. O braço horizontal da cruz é posto sobre seus ombros e ele é exposto à multidão feroz. Já sem forças, Jesus é rebocado com cordas pelos soldados, num percurso de cerca de 600 metros. Seus passos são arrastados. O peso da trave e a fadiga causam várias quedas, ferindo seus joelhos. Os soldados o agridem, o açoitam e o forçam a prosseguir. Chegando ao Gólgota, os carrascos lhe arrancam violentamente a túnica. A carne grudada no tecido é dilacerada, gerando violentas dores. Deitado de costas sobre a trave da cruz, Jesus tem os pulsos transpassados por longos cravos que se fixam na madeira e depois são rebatidos. Outros especialistas defendem a tese de que, além dos cravos, os algozes tenham usado cordas para prender seus braços à cruz. Então foi içado rapidamente para o alto da estaca. O nervo mediano lesionado pelos cravos se estica como uma corda de violino quando o corpo é suspenso. A cada solavanco, o nervo exposto em contato com o cravo provoca dores atrozes. As pontas dos espinhos rasgam o couro cabeludo e o crânio cada vez que Jesus mexe a cabeça. Em seguida, seus pés são pregados a uma espécie de apoio fixado na estaca para prolongar sua agonia.
A posição da cruz provoca o enrijecimento da musculatura dos braços, numa contração progressiva que se espalha pelos músculos do tórax, pescoço e abdômen. O processo chamado de tetania vai aos poucos tornando a respiração cada vez mais penosa até provocar a parada respiratória. O ar entra nos pulmões e não sai, e com isso a vítima não consegue puxar o ar e lentamente vê chegar a morte por asfixia. Nos momentos finais de sua agonia, Jesus, num esforço sobre-humano, se apoiava nos pregos cravados em seus pés e erguia o corpo, aliviando a tração dos braços para poder respirar e falar. Assim, neste momento sublime, pede ao Pai que perdoe seus carrascos e desabafa. Eli, Eli, lama azabtani. Pai, Pai, por que me abandonastes? E no último e derradeiro esforço grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. E ali naquele momento Jesus morre, cumprindo com o seu sacrifício a lei ditada por Moisés. Amados irmãos, neste momento, nesta sexta-feira, ergamos os nossos olhos a Deus e solicitemos ao Divino Mestre Jesus que continue a nos prodigalizar com seus ensinamentos, transformando os nossos espíritos e fazendo as nossas reformas morais. Assim seja, em sua infinita glória, graça e misericórdia. Amém.